fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Amém. Prontos. Vamos com a mensagem para hoje. A mensagem de hoje está intitulada Um verdadeiro discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus. E nesta semana, orando e estudando a palavra, o Espírito Santo me levou a um versículo, a uma palavra que vamos ler agora, que me cautivou e também me desafiou. Porque eu acho que dentro de todas as mensagens que tenho compartilhado, esta é a mensagem que mais tive que orar, estudar, pedir a guia, a direção do Espírito Santo. E me trouxe uma curiosidade. E digo curiosidade porque a curiosidade desperta a imaginação. E tive que usar muita imaginação para tecer esta história. Tenho que usar muita imaginação e a guia do Espírito Santo, porque não tenho respaldo bíblico para ligar algumas coisas que eu vou ligar nesta mensagem. Me encontrei tentando saber quem é essa pessoa que vamos ler agora. Por que está colocada ali? Por que é mencionada praticamente só uma vez na Bíblia? Agora pensem vocês, façam uma mensagem de um personagem que somente está uma vez na Bíblia. É um desafio muito grande, mas o Espírito Santo me guiou para poder trazer esta palavra para vocês hoje. É mencionada uma só vez e não é mencionada de novo. E se desarrolla em um momento chave para a história da nossa salvação. Vamos fazer mais ou menos o que está acontecendo. É de manhã, depois da noite da tortura de Jesus, antes de ele morrer por nós. E é o que aconteceu com Jesus no caminho para a cruz. São as últimas horas da vida de Jesus, antes de morrer por nós. Depois de tê-lo esbofeteado, despido em público, açoitado, cuspido, depois de tê-lo humilhado em público, e depois de terem feito com ele um julgamento que é uma vergonha, e condenaram a ele à morte, e preferiram matar a ele do que a um criminoso que merecia a cruz. E então temos nesta cena a Jesus completamente esgotado, ensanguentado, e colocam sobre ele esse madeiro transversal que é onde finalmente ele será pregado para que caminhe pela via dolorosa rumo à cruz. E é nesse momento, no momento da maior fraqueza de Jesus, que aparece essa pessoa. E ela aparece por um incidente que não entendemos. Vamos ler a Escritura. Marcos capítulo 15, versos 20 e 21. Marcos 15, versos 20 e 21. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava.
vindo do campo a que levasse a cruz. Simão Cireneu. Na nova versão transformadora, o chama Simão de Cirene. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali nesse momento em que colocam sobre Jesus essa peça transversal de madeira, essa cruz pesada, onde depois ele vai ser executado? Em verdade, eu não sei o que aconteceu. Ou seja, por que os soldados tiveram que parar ali? Eles veem a multidão, olham para todos os lados e dizem: este homem não vai conseguir, não vai aguentar. Ele se está esforçando com tudo, mas não vai chegar ao Gólgota. E isso é algo que me toca profundamente, porque eu percebo que o nosso Salvador, como bem descreveu o diretor do filme, Mel Gibson, quando ele representou o filme, talvez vocês assistiram, A Paixão de Cristo, o nosso Salvador se agarra da cruz, porque ele sabe que esse é o seu destino, que é difícil, mas que ele tem que terminar aquilo que ele começou. E nesse filme, que é um filme tremendo e gráfico, você vê Jesus se levantar da queda e abraçar aquela cruz para continuar seu caminho até o Gólgota. Mas é nesse momento que algo acontece. Não é só a fraqueza de Jesus. A tradição diz que Jesus caiu caminho para o Calvário. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, não tem um texto bíblico para respaldar isso. Mas eu suponho que pode ter sido isso que aconteceu, como está no filme da Paixão de Cristo, para obrigar aos soldados a dizer: hey, precisamos de ajuda já, porque este homem se nos morre antes de chegar ao Gólgota. E eles veem ali um homem que está talvez parado ali. Esse homem nem sabe o que está acontecendo. Está tentando imaginar o que está acontecendo nesses momentos. E um soldado pega a sua espada e toca as suas costas assim sobre esse homem. E isso de dar golpes com a espada em sua vaina quer dizer: eu sou um soldado romano e eu tenho todo o direito, porque eu sou agente imperial, de fazer com você o que eu quiser, de ordenar você o que eu quiser. Então, ajude-o. Ordena a este homem, este soldado romano, ajudar a Jesus, que caiu no chão, para poder carregar a cruz. Esse homem é Simão Cireneu, Simão de Cirene. Ele nem sabe por que está ali. Está por acaso? Mas está à frente ao momento de maior fraqueza do meu Senhor. É o Império Romano abusivo que está obrigando a pegar aquele madeiro e levantá-lo a Simão. Eu também suponho que não só ele está posicionado, mas que estava... Eu sempre falo para vocês que temos que estar dentro da vontade de Deus para estar no lugar certo e na hora certa. Mas este homem estava no lugar errado e na hora errada para alguém ver aquela cena que estava se desenvolvendo. E não é só isso, mas talvez ao vê-lo, o soldado o enxergou como talvez era Simão de Cirene. Este homem era talvez um sujeito forte,
moreno, alto. Um sujeito, talvez hoje não está presente, não gosto de falar daqueles que não estão presentes, mas vocês imaginem, um tipo como Gabriel. Ok? Ali parado, o Gabriel no meio da rua. Ele está tentando imaginar o que está acontecendo. E de repente vem um soldado e faz assim sobre as suas costas. Rápido, disse o soldado. Viu a ele, viu a Gabriel, disse, este aguenta. Ele é forte, este serve. E aí eu começo a pensar, começo a imaginar, quem seria Simão? Quem é Simão? Por que o escolhem a ele? Talvez porque parecia forte. Outra coisa que eu encontro deste Simão de Cirene é a única coisa que nos é dita no versículo. Simão Cireneu. Simão de Cirene. Cirene. Não é sobrenome. É uma cidade. É de onde ele vem. Cirene. Onde fica Cirene? Simão de Cirene. Cirene é uma cidade, por certo, famosa na antiguidade e que está ubicada no que hoje seria a Líbia. E, em particular, perto de Trípoli. Trípoli é a capital da Líbia atualmente. Cirene é uma cidade grega, porque os gregos fundaram esta cidade porque eles estavam buscando novos destinos ao sul do mar Mediterrâneo. E encontraram lá um lugar lindo e plantaram uma das cidades mais importantes da época, que até hoje esta cidade tem ruínas de templos paganos, templos para deuses gregos e deuses desse lugar romanos. Dali vem Simão, porque esse é Simão de Cirene. Dessa cidade vem Simão. Mas onde fica a Líbia? Cirene, Líbia, o que é agora, fica na África. Fica na África. O que nos pode levar a pensar que como um africano, é um homem forte, é um homem musculoso, como Gabriel. E então, talvez, ele tinha essa complexão de um homem forte, um homem guerreiro, um homem africano. O que é certo é o seguinte, ele vinha dessa cidade de Cirene, era africano, mas o que ele estava fazendo ali? O que estava fazendo na Via Dolorosa, no caminho ao Gólgota? O que estava fazendo? Em realidade, nós não sabemos o que ele estava fazendo ali. Diz também que havia em Cirene uma colônia de judeus que se estabeleceram ali muitos anos antes. E se for assim, estamos todos na suposição, ok? Se for assim, o Simão, o Shimon, porque em hebreu, Simão se pronuncia Shimon. Talvez, se ele fosse judeu, os judeus vinham para Jerusalém para adorar. Essa talvez poderia ser um dos motivos porque ele estava, nesse momento, na Via Dolorosa, em Jerusalém. Agora, se não fosse judeu, também havia muitas pessoas na época e até agora que vão a Jerusalém. Outra peça deste quebra-cabeça é que ele vinha do campo. E pastor, como sabe que vinha do campo? Porque disse o versículo. O versículo 21 que nós temos lido, diz que ele vinha do campo. Bom, talvez sua ocupação fosse simples. Se ele vinha do campo, talvez ele era um agricultor. Um ofício muito valioso para a sociedade, mas em verdade não muito apreciada. Então,
Vamos resumir. Ele era um africano, judeu, talvez um pagão que veio para Jerusalém para buscar uma vida melhor e terminou trabalhando no campo lá em Israel. Vamos a contextualizar a cena. É talvez meio-dia. Faltam 2 horas ou 3 horas para que Jesus morra na cruz. E ele está caminhando lá na Via Dolorosa. Um pouco antes do meio-dia. Eu não sei se ele era agricultor, mas ao meio-dia, uma pessoa que trabalha no campo não está na cidade. Não está na cidade. Talvez ele terminou seu trabalho mais cedo, não sei. Talvez algo tinha impulsionado a ele sair mais cedo. O Espírito Santo pode ser, porque nada é por acaso nesta vida. E a única coisa que eu sei, porque estou de agricultor e tudo isso é uma suposição que eu estou fazendo, que o Espírito Santo me inspirou para poder armar a mensagem de hoje. A única coisa que eu sei é que ele estava ali, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, talvez, não está no texto bíblico, talvez ele caiu no chão e precisou de ajuda. No ponto mais baixo da sua vida. Tomara que tivesse sido o melhor ponto da sua vida. Tomara que tivesse sido a Simão ouvindo pregar a Jesus. As bem-aventuranças, com suas roupas de linho. O melhor momento de Jesus. Mas Simão encontrou a Jesus no pior momento da sua vida. Lembrem o que aconteceu a noite anterior. Foi açoitado, esfofeteado, esculpido. Agora Jesus está banhado em sangue. Se eu fosse Simão de Cirene nesse momento, eu diria, que desgraça a minha vida. Porque eu venho cansado de trabalhar do campo. Ao meio-dia com sol forte. Além disso, os abusadores romanos agora me obrigam a carregar essa cruz. E ainda com chicotes e tudo. Estou me colocando no lugar de Simão. Porque talvez ele está pensando, porque se eu cair agora, se eu enfraquecer, esses soldados romanos vão me bater a mim também. Então eu tenho que fazer força. E ele vai carregando a cruz, ajudando a Jesus. E chegam ao Gólgota. Simão larga esse madeiro, esse pedaço de madeira. Os soldados fazem a ele de lado. E aí está Simão. E ele está olhando a execução de Jesus Cristo. E levantam a Jesus nessa cruz, no frente de Simão. O que será que Simão tinha pensado nesse momento, olhando tudo o que estava acontecendo com Jesus nesse momento? Eu não sei, mas esse foi o encontro que Simão teve com Jesus. E pelo que eu leio no Evangelho, percebo que esse encontro mudou a vida de Simão. E estou supondo algo Simão deve ter visto em Jesus para ter se aberto a crer nele. Agora, se vocês leem bem o texto, vocês podem me dizer, pastor, espera um pouquinho. De onde você saiu? De onde você tirou que Simão creu nele? Espera um pouquinho. Eu vou te explicar.
Por que eu estou dizendo isto? Não sei o que aconteceu ali. Não sei se foram as últimas palavras de Jesus que tocaram a vida de Simão. Não sei se foi a escuridão e o terremoto quando a terra foi sacudida, quando Jesus expirou. Não sei se foi o que o soldado, o centurião romano disse quando o viu morrer a Jesus. Ele disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não sei o que aconteceu, não sei o que Simão viu, mas algo tocou a vida deste homem. Para que ele percebesse que aquilo que tinha sido o que ele considerava uma desgraça, 1h30 antes da execução do Senhor Jesus Cristo, tinha se convertido na maior bênção com a qual ele poderia ter se deparado. E a razão pela qual estou dizendo isto é porque eu me identifico com Simão. Eu me gostaria convidar você a que possa se identificar com este Simão de Cirene também nesta tarde. Para Simão foi algo obrigatório, foi um abuso dos soldados romanos. O ter esse encontro com Jesus. Para você talvez foi algo diferente. Talvez para você foi uma doença terminal, o que levou a crer que Deus existia e a buscar uma esperança de vida nele. Quando você talvez tinha negado o nome de Jesus antes. Para outros, esse encontro com Jesus foi através de um divórcio. Para outros foi um problema conjugal. Para outros talvez foi a separação dos pais. Para outros talvez foi ver a violência dos pais dentro da casa. Para outros foi ter problemas com a lei, com a justiça, não sei o que, mas algo tinha que haver melhor do que estava acontecendo com a tua vida. Para você foi uma fraqueza? Para outros foi o desastre que fizeram com a sua vida. A maior desgraça, uma fraqueza, um vício, álcool, drogas, roubos, não sei o que, mas algo te levou a buscar a Deus. Algo te levou a buscar a Deus. E isso se convertiu na tua maior bênção depois de passar uma grande desgraça. Porque isso te deu a oportunidade de conhecer a Jesus como teu Salvador. Alguns de vocês estão aqui no Japão faz já talvez 25 ou 30 anos atrás. E os que viram a este país nesses anos, quando este país não tinha as condições de receber estrangeiros como as tem hoje. Aquele que vem hoje tem todas as facilidades, tem tudo que a lei obriga a dar às empreiteiras, aos que dão um trabalho. Mas antes, muitos de vocês sabem o que era viver em um lugar miserável, em um lugar paupérrimo, por muito tempo. Quando vocês chegaram, talvez, a este país, sem família, sem dinheiro, sem ninguém, sem apoio, sem reputação.
Eu conheci alguns que eram profissionais no seu país e aqui tiveram que virar peões de fábrica, com trabalhos sujos, perigosos. No que em esses tempos se chamava as 3K, lembram? KKK, de palavras japonesas, Kiken, Kitanai, Kitsui. Perigoso, sucio, duro. Porque esses trabalhos não faziam os japoneses. Eram para os estrangeiros que vinham nesse tempo. E talvez aquilo foi a coisa mais difícil pela qual você já passou na sua vida, mas que isso se convertiu na sua maior vença. Porque você não sabia que em meio do caminho, no meio do seu esforço, do seu sudor, da sua desgraça, você se encontraria com Jesus, o teu Salvador, e mudaria a tua vida completamente. Por isso eu te dizia que possa se identificar com Simão. Porque para ele, estar ali na via dolorosa foi a maior desgraça. Mas algo tocou a vida deste homem que mudou isso na maior vença. Que foi o que tocou a vida de Simão o Cireneu, que despertou de alguma forma naquele dia algo dentro de você? Eu quero que você veja o seguinte versículo, Marcos 15, versículo 21, a segunda parte. Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo. Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo. É a única pista que nos é dada de quem é ele, quem é este homem. Porque quem escreve o Evangelho de Marcos diz: Simão de Cirene, Simão Cireneu é o pai de Alexandre e Rufo. Quem escreve o Evangelho de Marcos? Moshi. Fala para o seu lado, acorda. Escreve João Marcos, ok? Não somos simplesmente Marcos, todo mundo fala Marcos. Escreve João Marcos, o Evangelho de Marcos, ok? Agora, este João Marcos não é um apóstolo. Não é um apóstolo. Não é como Mateus, não é como Lucas. Não é um apóstolo. Ele foi formado aos pés dos apóstolos. Algumas pessoas dizem que ele escreve este Evangelho de Marcos ouvindo as pregações de Pedro. Então, João Marcos escreve este livro em Roma, mais ou menos 50 anos depois de Cristo. Ok? 50 anos depois de Cristo. Aonde que eu quero chegar? Por que estou contando isso? Porque havia uma comunidade de judeus em Roma, convertidos ao Senhor, para os quais João Marcos escreve este evangelho, falando-lhes em todas as partes deste evangelho de Marcos, que Jesus é o Filho de Deus. Para isso, ele escreve este evangelho. Foi escrito pensando em crentes romanos, para poder alimentar a fé de uma comunidade em Roma. Agora me deixam de chegar ao ponto. Nessa comunidade de Roma, Alexandre e Rufo eram bem conhecidos. Ou seja, os filhos de Simão de Cirene. Ok? A tradição cristã, mais uma vez, não está na Bíblia, mas a tradição cristã diz que Alexandre e Rufo eram líderes na comunidade cristã e eles se tornaram missionários, dos primeiros missionários que o cristianismo conhece
no primeiro século. Tem alguns historiadores que chegam a conectar a estes dois filhos de Simão de Cirene com algo que aconteceu no livro de Atos. Vamos ler Atos capítulo 11, versículo 20, nova versão transformadora. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Antioquia, diz que foram para Antioquia. Antioquia é a cidade onde se deu a primeira igreja misturada entre judeus e gregos. Foi a primeira igreja onde havia gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. Ok? Os não-judeus. Eles creram no evangelho. Foi a primeira igreja. Daí saiu Paulo com seus viagens missionários para toda a Ásia. E é preciso perguntar, será que aqueles que ousaram começar a pregar o evangelho, que diz aqui a escritura, que viram de Chipre e de Cirene, não estariam dentro deles Alexandre e Rufo, os filhos de Simão? Se fosse assim, o que eu estou dizendo hoje aqui é: algo aconteceu naquele bendito dia que Simão foi obrigado e humilhado para fazer uma tarefa forçada de carregar a cruz, que mudou tanto a vida de Simão e que afetou a vida dos seus filhos e da sua família para sempre. Me seguem? Estão comigo? Sim? Algo teve que ter acontecido com Simão. Algo teve que passar para ele mudar de uma pessoa que serviu, que ajudou a Jesus a carregar essa cruz, a ser um homem que abraçou a fé a ponto de marcar a vida de sua família. Ele deixou de ser apenas um servo e se tornou um discípulo. E um discípulo é um seguidor de Cristo. Porque há uma grande diferença entre uma coisa e a outra. Porque a gente pode fazer coisas para Deus. A gente pode fazer coisas para a igreja. A gente pode cantar, aqui para cantar um pré-louvor. A gente pode tocar talvez um instrumento, sim. Mas outra coisa é passar disso a ser um discípulo de Jesus Cristo. A ser um discípulo de Jesus Cristo. Porque um discípulo de Jesus Cristo é uma pessoa que teve um encontro com Ele, que tem um relacionamento com Ele e o conhece a tal ponto que dá permissão a Jesus para meter mão e moldá-lo, não de acordo com a cultura, não de acordo a seus gostos, mas para poder moldá-lo a sua imagem de como é que se parece um seguidor de Cristo no mundo. E a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de tomar decisões, a sua maneira de viver, reflete a fé em Cristo Jesus. Eu tenho aqui uns quadrinhos que quero compartilhar com vocês. Se podem colocar, por favor. Ok, temos um contraste. Pode passar, por favor? O contraste de papéis espirituais. E temos dois papéis espirituais. Temos aquele que é um assistente ou um servidor, e temos aquele que é um discípulo ou adorador. Que é um assistente, alguém que frequenta a igreja.
ou servidor. É aquele que cumpre por compromisso ou tradição. Ou seja, aquele que está escalonado para fazer alguma atividade, desenvolver algo na igreja. Então, eu venho na igreja, porque tenho que cumprir algo. Se eu não tenho alguma atividade, eu posso tirar folga. Eu posso descansar. Não, transmite pela YouTube, eu posso ver pela internet, deitado na minha cama. Se o mensagem está meio aburrido, pues eu posso dormir. Se vem família me visitar, eu posso ficar em casa. Não tem compromisso. Sua fé se limita a eventos específicos. Dia domingo. Se vê também o dia domingo. Ok? Esse é aquele que é assistente. Aquele que participa. Aquele que serve ao Senhor. Sem maior compromisso. Mas, que é um discípulo? Que é um adorador? Ele vive em relação constante. Permite que Deus molde seu caráter e suas decisões diariamente. Tem um relacionamento completo, total, com o Senhor. O que posso tirar? O que eu estou dizendo? Que é o que Simão de Cirene me ensina, nos ensina. Nos ensina que é preciso passar de ser um simples assistente, participantes de uma igreja, para ser um adorador de Deus, para ser um discípulo de Deus. Por quê? Porque um assistente cumpre com Deus aos domingos, se cumprir também. Um adorador não. Um adorador vive os 7 dias da semana adorando e agradando ao Senhor com todo o seu coração. Então, é preciso passar de ser um simples servidor, um simples ajudador, a ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Precisamos passar de ser voluntários. Agora, eu não estou falando mal, pelo contrário, eu aplaudo e agradeço aos voluntários que fazem muitos trabalhos aqui dentro da igreja. Por quê? Porque não seria possível o desenvolvimento da igreja de Shinshiro sem vocês, sem os voluntários. Mas chega um momento em que o Espírito Santo diz: você pode ser um voluntário toda a vida, ou pode ser um discípulo. Está em nos escolher. Porque eu posso dizer no meu coração, na minha mente, eu ajudo na igreja, eu apoio. Quando precisar de mim, aqui estou, presente. Mas isso é ser simplesmente involuntário. Deus quer que nós sejamos discípulos do Senhor. E um discípulo não se deixa moldar pelo mundo ou pela moda, nem sequer pela cultura japonesa, ou pela cultura brasileira, ou pela cultura latino-americana. Toda cultura tem coisas boas e toda cultura tem coisas ruins, mas um discípulo se deixa formar pela cultura do reino, pela cultura do reino de Deus. As pessoas que são da cultura do reino de Deus perguntam a Deus: Senhor, o mundo diz, isso está na moda. Mas o que tu queres de mim, Espírito Santo? O que tu queres de mim, Espírito Santo? A nossa irmã Sueli, na oração, ao começar o culto, ela falava das roupas. Que às vezes muitas roupas na moda vão expor o teu corpo, vão expor coisas que... Mas aquele que pertence ao reino vai perguntar para o Senhor: Senhor, que é o que tu queres de mim, Espírito Santo? Como que tu queres que eu administre a minha vida, as minhas finanças, os meus relacionamentos?
com quem vou namorar, com quem vou casar. Onde está, Senhor, a tua vontade para a minha vida? E quando o Senhor nos responde, eu vou abraçar essa resposta e vou estar disposto a poder pagar o preço. O que Simão de Cirene me ensina é que, em algum momento, encontrar-se com Cristo pode ser uma obrigação ou pode ser um costume, mas em algum momento, Simão de Cirene abraçou o mesmo que Jesus abraçou, a cruz. A cruz. Porque se alguém crê que Jesus é filho de Deus, fará o que ele também fez. Olha o que Jesus disse, Marcos 8:34, nova versão transformadora. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E essa palavra, este versículo, não passou de moda, continua vigente para cada pessoa que se diz cristã. Se você quer ser meu seguidor, se você quer ser um discípulo de Jesus, deixa de viver do seu jeito. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me, diz o Senhor. E eu quero dizer a você hoje que fazer isso não é fácil. Não é fácil. Assim como não foi fácil para Simão de Cirene tomar essa cruz e carregar durante a caminhada pela via dolorosa. Mas parece que para Simão de Cirene fazê-lo lhe ensinou uma grande lição com a qual ele viveu toda a sua vida. E Deus lhe deu o maior presente que ele pode dar para aqueles que dizem sim a Jesus. E qual é esse presente? Que os seus filhos façam o mesmo. Que os seus filhos façam o mesmo. Porque se você é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, se você ama a Jesus todos os dias, e não é simplesmente um servidor, um ajudador, um assistente de quando em quando, seus filhos vão a fazer o mesmo. Mas se você é um assistente de quando em quando, gosta de festinhas, de amiguinhos, de parrilladas, de praia, os filhos vão fazer o mesmo. Deus deu para Cirene, para Simão de Cirene, o maior presente. Que seus filhos façam o mesmo. A tradição diz que eles foram os líderes na igreja de Roma. Que gente de Cirene foi para Antioquia para pregar o evangelho. E talvez estavam lá os dois filhos, Alexandre e Rufo. Jesus pagou o preço mais alto. Mas seguir a Jesus não é fácil nem é barato. Não vai ser fácil. E esse é o desafio que eu coloco diante de você nesta tarde. Não é popular hoje seguir a Jesus. Não é popular vir na igreja nos dias domingos. Mas se você quer seguir a Jesus, vai ter, como diz o versículo que temos lido, vai ter que abandonar a sua maneira de viver e adotar uma maneira diferente de pensar, de viver, que se parece com Cristo e estar disposto a pagar o preço. Estar disposto a pagar o preço. O apóstolo Paulo, ele dá o seu testemunho, diz que ele sofreu tanto por seguir a Cristo. Ele entendeu isso. Lhe custou muito. Ele pagou o preço para seguir a Jesus. Como provavelmente Simão de Cirene também entendeu. No seu testemunho, Paulo diz que ele foi perseguido, açoitado, rejeitado, mal interpretado. Ele sofreu açoites, naufrágios.
Escuta, hoje nós temos palcos, luzes, seguidores. E se você te move isso, palcos, luzes, seguidores, redes sociais, likes nas tuas redes sociais, pois nos podemos considerar abençoados, mas cuidado, porque isso realmente não é seguir a Jesus. Eu posso colocar muitos versículos no meu Facebook, posso buscar aí imagens com versículos bonitos e lindos, mas eu viver uma vida totalmente longe de Deus. Isso não te faz um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Quando seguimos a Cristo, olha o que vai acontecer. A gente que vai bater a porta na nossa cara. A gente que vai até querer nos bater. Quando você quer falar de Jesus para essas pessoas. A gente que vai nos dar as costas. A amigos que vão cortar a amizade. A familiares que vão nos malinterpretar e nos vão fazer de lado. Há preços a serem pagos. Há preços a serem pagos. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Colossenses 1:24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. E eu não sei o preço que você possa estar pagando, ou possa estar disposto a pagar. Porque talvez seja afastar-se da sua família, dos seus amigos. Talvez o preço seja semear dinheiro. Temos todos os meses para apoiar aos missionários da igreja, que a igreja apoia. Seja ajudar a uma pessoa. De quando em quando temos 1 quilo de amor. E muitos trazem com muita alegria, com muito prazer. Talvez pagar o preço seja ouvir a uma pessoa, sabe? Posso conversar com você? E você diz, ai, e esta pessoa fala demais. Mas você paga o preço, 1, 2, 3 horas, ouvindo a essa pessoa. Seja orar por alguém. Olha, eu tenho confiança com você. Este é meu problema, pode orar por mim. De uma ou outra forma, nós vamos a pagar o preço. Lembre-se que o que diz aqui o apóstolo Paulo seria como completar aquilo que Jesus sofreu para que o reino de Deus possa avançar. Possa avançar. E disso, esse preço que você paga, diz a Bíblia, você vai receber recompensa. Você vai receber recompensa. E eu oro, a minha oração é que Simão de Cirene te inspire a escolher hoje. Se você vai ser alguém que simplesmente é um ajudador, é um assistente, que vem à igreja de quando em quando, ou vai ser um discípulo de Jesus Cristo, que vai estar com Ele os 7 dias da semana, que vai estar pensando e permitindo que Deus possa moldear a tua vida conforme o que Ele quer. Quem recebe essa palavra? Amém? Fique em pé, por favor. E vamos orar. Fecha teus olhos, por favor. E seja você crente, ou não seja você um assistente, um servidor, um ajudador, ou seja um discípulo, um seguidor.
te convido a que possas repetir comigo esta oração. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, eu me entrego neste dia a Ti, Senhor, para que seas meu dono, meu Senhor, para que seas o dono da minha casa, do meu destino. Eu renuncio a uma vida guiada pelos meus desejos e caprichos. Eu te digo: venha o teu reino sobre a minha vida e seja feita em mim a tua vontade, como é feita no céu. Muda o meu coração, Senhor. Eu abraço a cruz. Eu creio que Tu és meu Deus, meu Salvador, meu dono. E hoje, como Teus filhos, Tuas filhas, Teu povo, te dizemos: Senhor, vivemos para fazer a Tua vontade. Se Te agrada, Senhor, usar estrangeiros neste país para levar adiante a Tua obra, como usaste a Simão, aqui estamos, Senhor. Que o Teu reino se estenda através de nós, em Chinchiro e no mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. E vamos a declarar esta música, porque eu te desafiei. Não sou eu, o Senhor. A que você possa decidir de ser simplesmente um assistente, um ajudador, a ser um discípulo. E o Senhor te dá essa chance nesta tarde. É entre você e Deus. No meio desse louvor, se o Espírito Santo tocou o teu coração e você precisa fazer uma decisão, fala para o Senhor. Não precisa falar para mim. Fala para o Senhor diretamente: Senhor, eu decido nesta tarde ser um discípulo Teu. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do Teu espírito. Eu quero matar minha carne
palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.